Paulo, inicialmente, não permitiria que você errasse com ele 2 vezes, porque na primeira ele já confrontaria você e mandaria você embora, como fez com João Marcos. Então, 14 anos depois, ele diz: ele é muito importante para mim, traz minha capa, meu pergaminho e ele é precioso para mim agora. Mas talvez não foi ele que foi medicina para o coração desse... Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Bom dia, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 1. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, sou o pastor plantador da Igreja Vivo por Ti, em Brasília. Existimos há 9 anos e sou pastor e sou missionário de tribos urbanas há 19 anos. Mais para o final eu vou abrir meu coração sobre o que está acontecendo na nossa vida e ministério, mas recebemos de Deus esse batismo de consciência para dar uma pausa em ministério itinerante, principalmente com agendas disfuncionais, né, no qual aparentemente Deus promove um homem de Deus a nível nacional e mundial e a igreja entra num ativismo de eventos que não tem sentido o pregador itinerante, não tem sentido para a igreja local, a cidade não ganha e o reino não se estabelece, né? Então, o Senhor trouxe essa consciência para nós e a gente vai dar uma pausa, né? Então, raramente você vai ver a gente em agendas, e quando a gente tiver em uma, é porque a gente julga que está fazendo um profundo sentido, principalmente para aquilo que queima o meu coração, que é a segunda-feira, que o ápice não é o domingo à noite, o ápice é o que eu faço com esse domingo à noite na segunda-feira pela manhã. Então, Deus está pedindo um tempo no qual a gente vai se dedicar a causas humanitárias, né, no mundo, causas missionárias que eu chamo de causas apostólicas, né? Então, a gente vai... Nós lideramos 14 projetos sociais e missionários e a gente vai ficar um período efetivando cada vez mais esses projetos e fazer com que eles se tornem um case sustentável a ser aplicável em outros contextos no Brasil e no mundo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Sou casado com a Keila e somos pais do Paulo, com 11 anos, do João, com 9, que é autista, e o Tiaguinho, que é 4 anos e é o furacão da casa, o profeta das nações. E é isso, estou feliz mais uma vez aqui estar com vocês e creio que Deus vai rebatizar o nosso coração nessa manhã com uma consciência básica, né? Que é o coração pastoral sendo semelhante ao coração do nosso Senhor. E quero usar a pessoa do Eugene Peterson como uma referência, né? Aquele que é considerado mundialmente por boa parte de nós como pastores, de pastor de pastores, né? Com uma natureza teológica bem subversiva, bem atualizada, bem contemporânea, conseguiu, com a ajuda de Bill Hybels ali, por exemplo, alcançar o coração do Bono Vox, vocalista do U2, que se declarou sempre cristão, mas sempre não gostou da igreja local. Porque ele diz, nós como banda oramos e lemos a Bíblia antes de todo show. Nosso problema nunca foi Jesus, nosso problema sempre foi a igreja. Vocês não pensam política, não pensam justiça, não pensam arte. E para nós o ambiente congregacional era inadequado por causa disso. Então, uma sentada com o Eugene, uma sentada com o Bill Hybels, deu ao Bono a plena consciência da igreja local. E hoje pertence a uma igreja local, congrega, frequenta com a sua família. E talvez é um pouco sobre isso que eu vou lançar fundamento, tentar resgatar a nossa natureza pastoral. Como ele nos critica, ele diz que com o passar do tempo o pastor se adequa à gerência, como se ele tivesse gerenciando uma loja de shopping, vendendo produtos espirituais que não fazem mais sentido. E ele perdeu esse coração divino, que é o coração contextualizado com a problemática da humanidade. Então,
A gente passa mais a gerenciar do que subverter. Ele gosta dessa palavra. Os livros dele são recheados dessa palavra, subversão. Ser pastor é uma profissão subversiva. É uma profissão escatológica. Eu gosto muito da linguagem dele. Ele diz, nós precisamos ser escatológicos, perceber a urgência da vinda do Senhor e mudar o que nós estamos fazendo hoje. Mudar a nossa agenda, mudar as nossas prioridades. Nós não podemos ser punidos como o levita e sacerdote foram na parábola do bom samaritano. Nós não podemos ter uma agenda com Deus e deixar pessoas sangrando à beira do caminho porque temos um papel a desempenhar dentro das nossas estruturas. Uma vez, quando o nosso ministério, eu sempre trabalhei nas ruas, estava no início, os nossos ofertórios eram caixas de correio espalhadas pela nossa igreja. Gostava, infantil, missões, então dízimo, então as pessoas ofertavam dentro dessas caixinhas de correio, era bem legal. E numa quarta-feira eu fui orar, quando eu fui orar, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu fui olhar a caixinha de correio das crianças e tinha R$21. Eu falei, aleluia, alguém preocupado com o departamento infantil? Fui pegar a chave para abrir, quando fui pegar a chave para abrir, o Senhor ministrou, não, deixa aí que é a isca do rato, com essas palavras, claro na consciência. E eu me choquei porque eu disse, meu Deus, como assim rato? E ele disse, meu filho, eu chamei de víbora, eu chamei de serpente, por que eu não posso chamar de rato? Aí eu disse, verdade, Senhor, tem base bíblica, me perdoe. Então deixa aí o dinheiro. E deixei o dinheiro, voltei no domingo mais cedo também para preparar o culto, para orar. E o Senhor disse, vá lá na caixinha ver a isca do rato. E eu fui lá na caixinha, a caixinha estava vazia. E na hora o Espírito Santo veio na minha consciência e disse, é o fulano. Foi o fulano. E eu peguei o telefone e liguei para o fulano na hora. E disse, paz, irmão, paz, pastor, glória a Deus. Querido, deixa eu ser direto ao ponto. Você tem 7 dias, uma semana, para você me contar o que você acha que eu não sei. Não, o que, pastor, do que se trata? Você tem 7 dias para falar para mim o que você acha que eu não sei. E foi encurtando, 6 dias, 5, 4. Faltando um dia eu liguei e disse, e aí, cara? Não, pastor, não sei do que se trata. Aí eu disse, olha, Deus te ama muito, muito. E é tão sério o amor que Ele tem por você, que Ele chamou você de rato. O Deus que morreu por você. Você roubou a igreja do Senhor, você roubou R$21. Mas deixa eu falar para você, podia ser 20 mil. Para mim não importa o valor. Eu só estou ligando para você porque Deus fez questão de falar para mim isso. Mas eu quero o seu coração. Vamos tomar um café. Estou indo aí, pastor. E desnudado, porque algo extraordinário. Não é comum nós termos uma plena consciência na mente e no coração que é Deus falando conosco. Então, assim, uma clareza como 1 mais 1 são 2. Deixa o dinheiro aí, o dinheiro sumiu, foi o fulano, ligue para ele. Então, é 1 em 1 milhão, que Deus faz isso conosco, como homens e mulheres de Deus. E ele, fui eu, pastor. Aí eu falei, me dá um abraço aqui, irmão. E ele foi tão corajoso, eu falei, não é dinheiro, não, morreu aqui. Não, pastor, eu quero falar com a igreja no domingo. Então, se nós não sintonizarmos o nosso coração com o coração de Jesus, coisas passam a ser mais importantes que pessoas. Se nós, como pastores, contaminamos o nosso coração em momentos de controvérsia, nós não damos às pessoas o direito de arrependimento. Me abandonou, me traiu. Até 3 anos atrás, todos os pastores que eu tinha ordenado ao ministério me traíram, me abandonaram e por aí vai.
E o que nós temos que fazer? Buscar, se não temos um pastor próximo a nós, um pai espiritual, é bom a gente pegar pais vivos e pais mortos como mentores, é bom a gente ter referências bibliográficas com homens que deem sentido à nossa jornada. Porque se esses homens não me tivessem dado um parâmetro do coração de Jesus, um momento como esse, que para um coração embrutecido pouco importa se é 20 mil ou 20 reais, a gente vai considerar que essa pessoa que pode ser conduzida ao arrependimento é o inimigo. Se nós tivermos o coração de Jesus, nós damos às pessoas o direito de arrependimento, mesmo que demore 10 anos, 15, 20. Jesus é tão imprevisível com seu coração pastoral que ele chama um amigo de demônio e um inimigo de amigo. Então nós temos que ser essas pessoas espetaculares, não previsíveis, entendeu? Ô amigo, me traia rápido. E o amigo cheio de zelo, dizendo, meu demônio. Por que faz isso comigo? Eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que entregar a minha vida. Mas a jornada pastoral, você sabe disso, cansa, decepciona. Para a gente se recompor de um dano ministerial, de um problema com o presbitério, de um abandono com um racha de igreja, a gente vai embrutecendo e vai perdendo o nosso coração cristocêntrico. Vai se tornando pessoas extremamente desconfiadas, assim, que perdem a oportunidade de ser surpreendido. Temos que ser até como o próprio Paulo, que briga com Barnabé em Atos, mas depois de 14 anos diz que o motivo da briga dele agora é uma pessoa extremamente necessária e amada. Então brigou por causa de João e 14 anos depois diz, ele é muito importante para o meu ministério. Mas bem provavelmente nem Paulo e nem Barnabé foi medicinal ao coração de João Marcos. Imagina o dano de um abandono. Imagina, Paulo, Barnabé mais apaziguador, mais tranquilo na sua personalidade, e Paulo já denuncia que toda a sua política ministerial é de guerra, é de combate. Tão provável que escreveu 70% do Novo Testamento. Tão provável que fez a igreja chegar até nós, gentios. Tão provável que evangelizou com a pequena equipe missionária um continente inteiro em menos de 3 anos. Tão provável que teve coragem de repreender Pedro, o líder da igreja, diante de todos, por causa da hipocrisia da circuncisão. Tão provável que as suas analogias teológicas eram de esporte e guerra. O soldado ao se alistar. Então é um cara que não quer brincar, é um cara que ao seu lado não admite fraqueza, é um cara que tem um foco, é um cara que você só erra uma vez e talvez ele descarte você. Paulo, inicialmente, não permitiria que você errasse com ele 2 vezes, porque na primeira ele já confrontaria você e mandaria você embora, como fez com João Marcos. Então, 14 anos depois, ele diz, ele é muito importante para mim, traz minha capa, meu pergaminho e ele é precioso para mim agora. Mas talvez não foi ele que foi medicina para o coração desse... é como Jesus com Pedro, filho, você não tem estrutura moral e emocional para aguentar o peso do seu discurso. Então, quando Jesus diz, você me trai hoje ainda, Jesus não está dizendo, olha, você me trai hoje ainda, saia da minha presença. Filho, você é imaturo para aguentar o seu discurso. Deixa eu preparar o seu coração, você não vai aguentar o que você está dizendo. É tão provável que Pedro, na sua personalidade colérica, e um homem colérico, um homem sanguíneo, ele não consegue chorar com facilidade. Ele só consegue chorar quando ele é constrangido pelo não merecimento. Então a Bíblia diz que quando Pedro nega a 3ª vez, o sino da madrugada canta. E o olhar de Jesus encontra o olhar dele. Olha que filme de terror. Ele diz, você vai me trair ainda hoje.
antes que o sino toque na madrugada. E quando o sino badala a terceira vez, Jesus está passando preso e o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Pela personalidade de Pedro, se Jesus estivesse na sua postura excluindo Pedro, Pedro, no tipo de personalidade que ele tinha, ele mesmo se ausentaria da conexão com o Mestre. Mas a Bíblia diz que ele saiu para chorar de maneira amarga, constrangido. Por quê? Porque era um olhar de inclusão. Olha, o que eu disse não era para te destruir. O que eu te disse era para te preparar. Você não tem estrutura moral para aguentar ainda, filho, seu discurso. É tão provável essa medicina que ele se torna o primeiro pastor da igreja evangélica. É tão provável que o tratamento comportamental de Jesus foi tão medicinal que quando ele morre, ele não tem medo da morte, ele negou por medo da morte. Mas um dia ele assume a morte com tanta naturalidade, porque o coração pastoral de Jesus levou aquele homem a um nível de maturidade extraordinário. E disse: eu aceito a morte, mas eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. Com muito equilíbrio, segundo os relatos históricos da morte dele. Mas quando ele era um garoto teológico, ele negou por ter medo da morte. E qual é a emoção de tudo isso? É que quando você pega a primeira carta dele, quando ele termina a carta, ele diz: eu mando um beijão para a igreja, junto com o meu filho, João Marcos. Você já pegou esse detalhe no final da carta de Pedro? Sua primeira carta? Porque foi Pedro dizendo: cara, você só brigou com Paulo, eu neguei o Senhor. Eu sei o que é perder. Eu sei o que é ser forte no discurso e contraditório na vida. Eu sei o que é falhar. Eu sei o que é não dormir porque o diabo assalta a sua mente. Me dá um abraço aqui. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Talvez Pedro diz: eu sou o principal dos traidores. Vem cá. A cura que foi dada a mim, eu quero dar a você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu andar com você. Deixa eu discipular você. Deixa eu provar para você que o nosso Deus é bem-humorado. Irmão, para Pedro ter sido ordenado o primeiro pastor da igreja evangélica, Jesus sofre de um bom humor terrível. Porque intelectualmente, emocionalmente, teologicamente, tinha gente mais habilitada que Pedro. Mas no fim, Jesus mostra para nós o que é importante. Que alguns teólogos discutem ali naquele discurso se Jesus estava falando do ágape e Pedro reagindo com o filéu. Você me ama? Eu gosto de você. Você me ama? Eu gosto de você. Você me ama? Eu sou seu amigo. Você me ama? Eu tenho afeição por ti. Você me ama? E ele entendeu. E Jesus fala 3 vezes, porque o dano espiritual e emocional na vida do cara é a lembrança de ter negado 3 vezes. Até isso, nosso Deus é paternal, é pastoral. Neguei 3 vezes. E ele pergunta para mim 3 vezes se eu amo, até eu entender que a síntese que ele quer que eu faça não é discursar mais o amor que eu tenho por ele. É assumir o amor que eu tenho por ele. Você me ama? Em outras palavras, amo. Cale-se e ame quem eu amo como eu amo. Cuide das minhas ovelhas. Não precisa falar que eu amo. Só precisa amar como eu amo e quem eu amo. Cuide da minha família. E a pergunta nessa manhã, meus amigos e amigas, é: você está cuidando da família de Deus? Você tem chorado as lágrimas de Jesus?
ou como nós vamos expor aqui Eugene Peterson, nós nos tornamos gerentes de uma loja espiritual com a grande rotina administrativa, lícita, necessária, mas nós não podemos estar perdidos nesse ecossistema, porque a voz ecoando do mestre está fazendo a pergunta: você me ama? Sim, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Eu tenho trabalhado muito e exaustivamente nos últimos 3 anos com pastores e pastoras em depressão. E por que entramos em depressão, burnout e nos perdemos? Porque nos perdemos o coração. Perdemos o coração e entramos dentro de uma rotina que não faz sentido para Jesus, para o reino, para as pessoas, para a nossa casa e nem para nós. Ninguém ganha. Porque se o coração estiver no fluxo certo, não tem como deprimir, porque o apóstolo Paulo diz, tem um desgaste. Mas o homem exterior se desgasta, o interior é renovado dia após dia. Ele diz, vai cansar, vai estafar, mas o bom é que há renovo. Ou você não concorda que o nosso melhor salário é ver que o nosso ofício pastoral, a nossa paixão por Jesus e pelas Escrituras transforma vidas? Deixa aí, não. Não me paga hoje os 10 mil não, porque eu já estou contemplando aqui um salário, transformação de um casamento, de uma família, de um caráter. Não tem preço que pague. E nós estamos deprimindo porque nós estamos perdendo esse batismo. As pessoas não estão sendo mais importantes. Aparenta ser dentro da nossa estrutura, mas a pergunta hoje, séria e fundamentada, é, de fato, as pessoas? Queremos ampliar nossos programas ministeriais, queremos plantar igrejas porque amamos pessoas? Tenho conversado muito isso com os pastores emergentes. Ei, não confundam migração com crescimento. Porque no fundo não estamos amando pessoas porque não estamos nem evangelizando. Nós estamos contentes com um inchaço ministerial por migração. Porque chega uma igreja bacana, com um pastor descolado, contradizendo todo um contexto que sempre talvez foi tradicional, e a gente só pegou pessoas frustradas para dentro da nossa comunidade. Aí no fim não é amor a vidas, é amor ao próprio plano de poder. Amor ao próprio plano ministerial. Muitos de nós têm perdido, irmão, a magnífica experiência do gabinete pastoral. Não tem coisa mais espetacular para nós, homens e mulheres de Deus, que o ordinário da nossa família de fé. Posso chamar assim, as tolices do cotidiano da nossa igreja local. Pastor, eu quero uma reunião porque eu não concordei com a cor que pintaram a parede. Quando a gente tem um foco global e uma urgência ministerial, parece uma bobeira, mas é uma bobeira que faz sentido para um pequeno rebanho. Tem uma música da banda Palanquim que eu gosto muito. Há um banquete só para pequeninos que o seu dinheiro não compra. Não podemos esquecer a batida do coração de Jesus. Há um banquete só para pequeninos. Então, um assunto para nós, depois de 30 anos de ministério, que nós vamos considerar fútil, faz todo sentido para a pequena ovelha. E a gente vai lá com toda a paciência dizer, vamos, pequena ovelha de Jesus, discutir a cor da parede da congregação. E a gente vai ouvir, porque aqui, o espetáculo da vocação pastoral não é o falar. Até isso nós estamos pecando, irmãos. Nós passamos a falar muito e a ouvir pouco. A beleza do gabinete da vocação pastoral é a escutatória e não a falatória. É ouvir 4 horas para falar 10 minutos. Transformadores, espetaculares, entendeu? Como nós temos prazer em ouvir as primeiras palavras dos nossos filhos. Olha, falou pai, mas não falou nada.
Mas a gente tem um quebrantamento dizendo, ele me chamou de pai. Aí só foi o Gá, Bar. E a rotina gerencial dos nossos ministérios tem feito com que a gente não escute as pessoas com prazer. Porque Jesus está falando isso. Pedro, eu não quero saber do teu fracasso. Eu quero saber do teu amor. Você me ama? E antes de tudo, nós precisamos ter a consciência vocacional. Porque é essa consciência vocacional que vai trazer reestruturação, vai fazer com que a gente reforme comportamento, significado ministerial e familiar. Se a gente não tiver consciência de que foi chamado por Deus, vai dar tudo errado. Eu gosto muito de Paulo, porque ele é muito ousado. Foi chamado sozinho. É aqui que está, assim, não é prerrogativa sua. Eu não quero te condenar nessa manhã. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Mas quando nós temos momentos como esse, nós podemos romper com o status quo que vem de uma natureza pecaminosa. Então, por que Saulo de Tarso foi chamado? Porque 12 homens, de alguma maneira, traíram o plano apostólico mundial do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vocês serão capacitados com o meu poder e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E aqueles homens, numa excessividade pastoral, querendo garantir suas fronteiras, desobedeceram a ordem do mestre. E o mestre achou o homem certo do lado errado. Eu acho que eu tratei isso aqui no último encontro nosso, de que Matias não é plano de Jesus. Matias é só um plano pastoral de pessoas que passam a ser especialistas no sagrado. É como se Matias fosse um menino certo, um homem de Deus, piedoso, que começou no banheiro, mas eu tenho desafiado a reflexão pastoral do seguinte modo. É contraditório o texto de Atos dos Apóstolos, se você concordar comigo, a cronologia dos fatos. Jesus acaba de ascender e não é para Pedro e nem os apóstolos discutirem quem substitui Judas. É para fazer outra coisa. Mas eles, não, vamos, porque parece bem a nós e ao Espírito Santo. E oram dizendo, é necessário. É aqui que entra até as nossas convicções, né, reformadas do cessacionismo. Não existe mais o apostolado na pós-modernidade. Mas eu gosto de desafiar o texto. É necessário que tenha sido testemunha, desde a aparição de Cristo até a sua ascensão. Isso é a ideia dos 12 ou é a ideia do Espírito Santo? Porque hoje, por exemplo, comunidades, igrejas que defendem uma natureza apostólica são recriminadas? Porque, irmão, a grosso modo não existe apóstolo denominacional, assim como não existe pastor denominacional. Biblicamente não existe. Um pastor é pastor para a cidade, e um apóstolo é pastor para o país e para as nações. Então não cessou, só tornou disfuncional. O cara pega um título apostólico para dentro de uma denominação, não funciona, ele tem que ter visão global. Eu sou pastor do mundo e para o mundo. Porque chega aos 12 e diz, Espírito Santo, que te parece bem, Matias ou outro menino? E pega vamos lançar sorte. Então ora para pedir direção e faz a sorte e a sorte cai sobre Matias. É só devaneio meu, tá? Se Matias é o substituto de Judas, para que Paulo? Que ele mesmo diz, eu sou o abortivo, nascido fora de tempo. Porque, irmão, se nós
amarmos a nossa rotina gerencial e perdemos o coração paternal e a agenda apostólica de Deus, Deus vai encontrar um homem de coragem para fazer o que nós não queremos fazer. E Paulo era esse homem de coragem, tendo o coração certo, fazendo a coisa errada. Aí Jesus diz: eu achei o homem que vai fazer a transição. Eu achei o homem que é judeu e vai quebrar as fronteiras do judaísmo. Eu achei um homem que vai cumprir a promessa dita pelo profeta messiânico Isaías, que a minha casa se tornará casa de oração para todos os povos.